Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por estarmos aqui novamente para fazermos mais um estudo da lição da Escola Dominical. Bem-vindo ao canal Lição em Resposta, eu sou Lúcio Rocha e nós vamos estudar a lição de número 3 do dia 20 de outubro de 2024, deste quarto trimestre de lições de Escola Dominical. É um prazer ter você aqui e eu já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu gostei no vídeo e comente também, faça esta obra se tornar visível no YouTube, para que ele também possa entender que esta obra edifica vidas e é importante para alguém, tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui. Nós já vamos entrar na lição de número 3. Muito bem, entrando aqui na lição de número 3, que tem por tema as promessas de Deus para a igreja. O texto áureo desta lição está inserido em Mateus 16, 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. A leitura bíblica em classe está maravilhosa. Ela foi aqui mesclada em 3 livros, livros de Mateus, Marcos e Atos dos Apóstolos. O autor, ele acertou nos textos aqui inseridos. Nós vamos ler apenas os textos de Mateus, que diz assim, Mateus 28, versículos 18, 19 e 20, dizem: E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus por estas palavras do Senhor Jesus, que disse que estaria conosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos. Nós vamos entrar aqui nos objetivos da lição, que são 3, apresentando sempre, não deixando de apresentar, porque os objetivos eles nos passam uma preocupação de que nós devemos ter uma meta. E isso no nosso subconsciente faz com que nós nos lembremos e também tenhamos uma visão mais completa e uma atenção maior sobre tudo quanto for estudado. Os objetivos 1 é apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. O 2, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande missão da Igreja no mundo. Conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Muito bem, entrando já na introdução, vamos na introdução então, que diz: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência portadora do Evangelho de Cristo. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Ok? A nossa lição nesta semana tem a palavra-chave, que é igreja. Este é, então, o nosso alvo do assunto desta lição de número 3, que diz as promessas de Deus para a igreja. Então, nós já queremos aqui trazer algo que a lição talvez não tenha nos dado assim uma clareza maior. Então, nós já vamos aqui comentando sobre a promessa de Jesus quando ele falou para Mateus, que disse: portanto, ide, ensinai, batizai. Jesus aqui, ele deu uma ordem. Esta ordem, ela veio diretamente do céu, veio diretamente do Pai para Cristo, e ele assim transmitiu à igreja dizendo que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se nós temos algo hoje,
é por causa de Jesus. Se nós estamos vivos, é por causa de Jesus. E quando nós nos disponibilizamos a fazer a sua obra, o Senhor simplesmente, Ele nos auxilia com o seu Espírito. O Espírito da verdade, o Espírito do amor, o Espírito Santo, Ele está sempre conosco, não nos deixa só. E a vontade maior de Jesus é que nós ganhemos o mundo inteiro para Ele. Que todas as pessoas venham conhecer a Ele como o suficiente, eterno Salvador, e que então venhamos todos a adorá-lo juntos como igreja, todos unanimemente glorificando ao Senhor Jesus, que um dia esteve aqui na terra, mas um dia ele teve que voltar para o céu, mas ele não nos deixou órfãos, ele mandou o Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito de Jesus, o Espírito da verdade, a palavra de Deus. Entrando então no primeiro tópico da lição, que vai falar a natureza das promessas de Deus para a igreja. Diz assim, a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, 18 a 20 revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensinai e batize. Em Marcos 16, uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão, no versículo 17. Estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Quando o Senhor, Ele nos comissionou, portanto, ide, batize, Ele disse, ensine. Estas palavras, elas têm um sentido imperativo. O Senhor Jesus está dando uma ordem para os seus servos, no poder da autoridade de Jesus, quando Ele nos mandou. Mas quando nós assim obedecemos, também recebemos o poder, em nome de Jesus, expulsarmos demônios. Nós falamos novas línguas, poremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados no nome de Jesus. E obras malignas que forem direcionadas a nós, elas não terão nenhum poder, porque o Espírito Santo, ele estará ali para nos proteger. Marcos 16, do versículo 15 a seguir, fala dessas obras maravilhosas. E esses sinais, eles não ficaram para trás somente nos tempos apostólicos, mas eles atravessaram a história e estão até os confins da terra, não somente nos tempos dos discípulos, mas eles vão adiante enquanto a obra de Cristo estiver aqui sendo feita. Maravilhas poderão acontecer no nome do Senhor Jesus através do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é a única fonte na qual nós podemos nos inspirar para então sermos salvos. Por mérito humano, o homem jamais ele terá a salvação. Por méritos próprios, por esforço próprio, não. Mas a nossa vida está escondida em Jesus, o nosso esforço vem dele. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então, vamos entrar aqui no subtópico 2, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor fez uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. E recebereis a virtude do Espírito Santo. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. É através do Espírito Santo que nós podemos nos capacitar. Quando os apóstolos estavam reunidos em Atos dos Apóstolos, em uma quantidade de aproximadamente 120 irmãos congregados juntos, e no dia do Pentecostes, uma festa judaica, que quer dizer 50ª, eles estavam reunidos e ali eles receberam a visita que eles já esperavam, que Jesus prometeu. Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E naquele dia, no dia do Pentecostes, se cumpriu a promessa. Quase 120 irmãos reunidos e congregados, eles receberam e foram cheios. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um e falaram em outras línguas. Foi um evento naquele dia. Também a glossolalia, o que difere a língua estranha que edifica a si mesmo, a glossolalia, e
difere também da xenolalia, que é uma língua que se fala um outro idioma e que outra pessoa entende. Isto, hoje em dia, é tema de confusão para aqueles que não entendem ou não buscam se aprofundar no assunto língua estranha. Não estou dizendo que a língua estranha é simples, é o que nós devemos buscar, é o dom mais esperado, não. Todos os dons espirituais devemos buscar, devemos nos revestir. A unção do Espírito Santo, ela tem sim uma capacitação, e essa capacitação é para cada um de nós de acordo com a vontade do Senhor, não como nós queremos, é para o que for útil. Alguns profetizam, outros falam línguas, no caso edificam a si mesmo, outros falam a xenolalia, que a xenolalia é simplesmente a língua que fala em outro idioma, como também o dom de curar, o dom de profetizar, o dom de discernimento dos espíritos, o discernimento dos espíritos, isso é importantíssimo para você entender se alguém está falando realmente o que a Bíblia diz, para que você possa entender o que realmente alguém dizendo ser usado pelo Espírito Santo, o dom de discernimento, ele examina bem essa questão. Então, todos os dons são importantes, o revestimento de poder nos dá uma ousadia para pregar o evangelho. Vamos então agora no ponto 3. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja. Em Mateus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E o Senhor Jesus aqui, ele está instituindo, está fundando a instituição igreja neste momento. Quando o Senhor Jesus fala isto aqui, o Senhor Jesus, ele simplesmente está agora dando a entender que nós seríamos igreja vitoriosa. A palavra eclesia vem do grego, que quer dizer assembleia do povo ou convocação, no termo kalel, que quer dizer chamados, ou eu chamo, eu convoco, chamados para fora. Estas expressões, a raiz da palavra grega, no caso eclesia, nós temos de citar isso aqui porque quando os evangelhos eles foram escritos dentro da língua grega, não só os evangelhos, mas como também o Novo Testamento por completo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e partes também em aramaico, a língua que o Senhor Jesus falava. Sem Jesus, não tem como nós sermos igreja. O Senhor nos reuniu, nos chamou, nos convocou. No Antigo Testamento, esta forma de adoração já existia. Quando os israelitas estavam no deserto, eles se congregavam. De manhã, no sábado, tinha santa convocação e todos eles ficavam de fora no arraial, vendo então os sacerdotes, os levitas, prestarem o culto e o sacrifício ao Senhor, enquanto eles ficavam do lado de fora, no pátio, ficavam todos os israelitas ali adorando ao Senhor, enquanto se era prestado o sacrifício para a expiação dos pecados. Isto hoje é representado pela igreja. Nós nos reunimos e adoramos ao Senhor. No mundo você não vê isso. No mundo não tem como nos reunirmos para falarmos de Jesus. Somente existe um que faz isso, a instituição chamada igreja. Se reúne, congrega-se e então adora-se ao Senhor. A reunião ela é feita totalmente em nome de Jesus. Muito bem, vamos entrar aqui no tópico 2. As promessas de Deus para a igreja. Promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Quando
Jesus, ele falou para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nicodemos, ele até não entendeu de primeira mão e foi então de uma certa forma ironizado por Jesus, porque o Senhor disse: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe daquilo que eu estou falando. Nicodemos até falou para o Senhor se era possível voltar ao ventre da mãe. Mas Jesus falou que é nascido da água e do Espírito. Esse sim nasce de novo. A nossa vida, ela passa a ter sentido real quando nós nos entregamos a Jesus. Quando nós reconhecemos que temos dívidas com Deus, nós estamos vendo que a visão futura do reino espiritual, ela está nos atingindo. E o nosso ser começa a ter flechas de luz. Daí então, nasce a fé no nosso coração e o desejo de sermos salvos, porque brotou arrependimento. Então, nos convertemos, isso quer dizer, nós mudamos de situação. Aquilo que fazíamos antes, nós não fazemos mais. E se fizermos, é por fraqueza. Porém, não continuamos nas más obras. Há um arrependimento, diferente daqueles que permanecem e deixam as suas vidas se levarem como águas de rios levados na correnteza. O segundo ponto da lição. Promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo, o membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto, para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 5 e 8. Essa promessa foi feita pelo Senhor Jesus em Atos dos Apóstolos. E no capítulo 2, ela é cumprida literalmente. Todos quantos recebemos ao Senhor como Salvador, temos sim uma confirmação da palavra de Deus. Recebemos o poder do alto, não é a autoridade do governo, mas é o poder do alto. Quando o Senhor Jesus ele falou que ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ele não estava falando do governo romano. O governo romano tinha suas tropas militares, e daí então eles governavam os judeus. Porém, o reino de Jesus era um reino diferente. Não era um reino terreno, era um reino espiritual. Por causa desta motivação espiritual, o Senhor Jesus falou para Pilatos: nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não fosse te dado. Jesus, ele estava falando de um reino espiritual. Jesus, ele era o príncipe dos judeus, o rei dos judeus, e ele confirmou a sua palavra para nós. Em certa ocasião, Pedro achou que o Senhor Jesus ele viria realmente para restaurar o reino através da espada. Tanto é que ele cortou a orelha de Malco, né? Um dos guardas que também estava estudando para ser um sacerdote. Então, continuando aqui no ponto 3, a promessa de glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa de revestimento de poder em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor Jesus. Esta passagem foi quando os discípulos estavam simplesmente tristes, olhando para Jesus na ocasião em que o Senhor foi assunto aos céus, e o anjo estava ali para dizer para os discípulos que podiam sair, podiam fazer agora da sua vida um motivo para pregar o evangelho, porque o Senhor Jesus, da mesma forma como que ele subiu, ele um dia viria. E esta palavra, ela terá o cumprimento no arrebatamento, na ocasião em que o Senhor Jesus, ele virá à terra para livrar os seus da grande tribulação que haverá, que nunca houve e nem haverá jamais. O Senhor livrará os seus fiéis para então galardoá-los e, depois disso, estaremos na grande ceia do Senhor para estarmos recebendo a nossa coroa da vida, a coroa da justiça, a todos quantos sofrem por Jesus aqui na terra, são caluniados, são chacoteados por serem salvos, por serem pessoas que defendem o nome de Jesus. Tais pessoas, elas serão sim salvas da ira que virá sobre toda a terra. Noé avisou isso. Enquanto construía a arca, ele pregava sobre o dilúvio que havia de vir. Por ser algo inusitado, por ser algo
que, por ser algo que antes nunca havia acontecido, as pessoas não acreditaram na pregação de Noé. Mas o que aconteceu foi que, realmente, o dilúvio aconteceu, começou a chover, as fontes do abismo se abriram, provocando caos na terra, e então aqueles que um dia zombaram de Noé, aqueles que um dia chacoteavam dele e zombavam, estes todos esses foram levados pelas águas do dilúvio. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus houver de se revelar à terra, quando ele houver de vir buscar a sua igreja, também as pessoas que não aceitaram a sua palavra, ou aqueles que um dia aceitaram, mas que não guardaram a santificação, essas ficarão para trás e irão amargar os tempos sombrios que está para vir sobre toda a terra, sobre o governo do anticristo. O tópico 3. Condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão recebeu o título de pai da fé. Deus assim o deu. Não foi porque Deus apenas queria que ele tivesse, mas Abraão sim batalhou para conquistar. Ora, quando Abraão veio ter Isaac, ele já tinha 100 anos de idade. A promessa que um dia fora feita no capítulo 12 do Gênesis, confirmada no capítulo 15, ela só veio se cumprir depois dos 100 anos de Abraão. Deus chama Abraão com 75 anos e só cumpre a promessa com 100. Ou seja, 25 anos de espera para ter o seu primogênito. E então, Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho Isaac. E Abraão, ele prontamente assim o faz. Ele se prontifica a imolar o seu filho para Deus. Mas, como Deus não aceita sacrifícios humanos, simplesmente o Senhor disse a Abraão, não faças tal, porque eu sei que tu temes a Deus e não negaste o teu filho. E Abraão recebeu o título de pai da fé, e isto lhe foi imputado como justiça. Glória a Deus. Subtópico 2 do tópico 3. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos, a saúde, manteve-se fiel, como Daniel, lançado na cova dos leões. Assim permaneçamos nós, assim permaneçamos fiéis ao Senhor. Somos pó e cinza, pecadores, mas pecadores que um dia fomos lavados no sangue do Senhor e reconhecemos as nossas fragilidades, os nossos defeitos, a nossa pequenez diante de um Deus tão grande. Por isso, precisamos dele. E ele nos mantém de pé. E quando nós nos prontificamos de fazermos aquilo que é da sua vontade, o Espírito Santo nos dá a força e nos ajuda. Jesus disse em João 15, sem mim nada podereis fazer. Está em mim, eu estarei em vós. O Senhor não nos deixa só, como ele prometeu, quando ele disse, e estou com vocês até a consumação dos séculos. O último subtópico diz assim: é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas da vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que o sacrificar. Glória a Deus.
No primeiro estágio, nós cremos. É preciso crer. Quando nós cremos, é gerado a conversão. Quando, no segundo tempo, agora, nós já então, depois do primeiro estágio, vem o segundo, obedecer. Vem o ABC de Deus, o obedecer. É preciso 3 coisas para viver as promessas de Deus: crer, obedecer e ser fiel. Essas 3 coisas, elas andam juntas. São coisinhas básicas que nós, assim, temos de ter. Assim como os frutos do Espírito são necessários para nós precisamos ter essas 3 características: crer, obedecer e ser fiel. Assim como Jó, assim como fez Daniel, como deu exemplo o próprio Jesus. O Senhor Jesus, ele cria, o Senhor Jesus, ele obedecia e ele permanecia fiel. O primeiro estágio vem a conversão. Isso acontece quando cremos, nos convertemos. Depois, nós passamos a ser fiel. Quando nós nos tornamos fiéis, nós somos aprovados. E quando nós somos obedientes, nós temos a vida eterna. É preciso esses 3 requisitos para, então, ter a bênção de Deus. É preciso esses 3 requisitos para poder chegar na glória dos céus: crer, obedecer e ser fiel. Conversão, aprovado e vida eterna. A conclusão. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros deste corpo espiritual. Por isso, por meio de Jesus Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele vivemos as promessas da vida eterna, de poder, de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Deus não falha, Deus, ele cumpre a sua palavra e tudo aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir, ele vela para que sua palavra se cumpra. E o Senhor, ele é quem nos ajuda, quem nos sustenta, e nós vamos permanecer firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Fique com esta palavra, Deus te abençoe, querido, Deus te proteja, e no próximo domingo estaremos nós aqui para mais uma vez fazermos o estudo da lição da escola dominical. Um forte abraço, até a próxima.